Diziam que ela era uma velha aleijada e miserável, até que o grupo do WhatsApp explodiu e todos descobriram a verdade. A mulher invisível do bairro Nobre. Na esquina da rua mais arborizada do bairro Jardim Viena, onde os muros altos escondem mansões de revista e os cachorros têm pedigree melhor que muita gente, existia algo que todos fingiam não ver: um barraco. Não era uma construção oficial, nem tinha número. Era um amontoado de lonas, pedaços de madeira e coberturas improvisadas, encostado na sombra de um terreno baldio, bem ao lado da mansão dos Fontinelli, aquela com a fonte de mármore e os meões de pedra na entrada. Ali morava Dona Alberta, negra, com mais de 60 anos, um corpo marcado por cicatrizes antigas e uma muleta gasta que arrastava pelas calçadas como quem carrega uma cruz. Não havia quem não conhecesse sua silhueta torta, sua roupa sempre a mesma, seu passo lento e o som característico da muleta raspando no chão. Mas conhecer era muito diferente de respeitar. Lá vai a bruxa de novo, cochichava a esposa do empresário do ramo de franquias, assim que via Alberta atravessando a rua. Isso aqui era um bairro de gente fina, agora tem até mendigo de estimação, dizia o doutor Alcides, advogado criminalista, do alto do seu carro blindado. Eram sorrisos falsos, olhares de desprezo, ignorâncias intencionais. Ela era invisível quando lhes convinha, mas para o preconceito era sempre lembrada. Alberta vivia do que parecia ser quase nada. De manhã saía cedo, com uma sacola de pano e uma prancheta velha. Voltava no fim da tarde, às vezes com algumas caixas, outras vezes apenas com envelopes. Nunca pedia nada, nunca estendia a mão. Seu barraco, apesar de simples, era limpo, forrado por tapetes velhos, com livros organizados em caixotes e uma estante improvisada com tijolos e tábuas de feira. Tinha uma poltrona gasta, mas confortável, e, surpreendentemente, um notebook antigo, desses que ninguém mais queria, mas que ainda funcionava. O que ninguém sabia era que, ali dentro, Alberta escondia segredos que poderiam derrubar egos inteiros. E que, cada vez que sua muleta arranhava o asfalto, não era um pedido de socorro, era um aviso silencioso. Ela estava chegando, e o mundo, uma hora ou outra, teria que escutá-la. Comente abaixo se você já viu alguém ser julgado apenas pela aparência. Sua opinião é muito importante aqui no canal. Poucos sabiam da história real de Dona Alberta, e talvez nem quisessem saber, porque conhecer a dor do outro é, de certa forma, se tornar responsável por ela. E no Jardim Viena, a prioridade sempre foi manter a aparência, mesmo que para isso fosse preciso ignorar a humanidade. Alberta nasceu em um subúrbio distante, onde o asfalto não chegava e a luz elétrica era luxo para poucos. Foi a caçula de 8 irmãos. Quando tinha apenas 3 anos, contraiu poliomielite. A doença chegou como uma sombra e deixou marcas para sempre. Uma perna atrofiada, o andar dificultado e a necessidade de usar muletas desde então. Naquela época, a mãe dizia: "Você não vai ser menos que ninguém, Alberta. Vai ser mais, vai ser gigante." E foi essa frase que ela guardou no peito por toda a vida. Ela estudou em escola pública, muitas vezes sendo carregada nas costas por irmãos ou vizinhos até o portão da sala. Era chamada de aleijada pelos colegas, mas ainda assim terminava os exercícios primeiro, lia melhor que os demais e se destacava em todas as feiras de ciência. Aos 18 anos, já dominava planilhas, números e conceitos de administração. Aprendeu sozinha, pegando livros do lixo e estudando à luz de vela. Era obcecada por gestão. Enquanto muitos sonhavam com vestidos de noiva ou festas, Alberta sonhava com gráficos e crescimento exponencial. Aos 20, perdeu a mãe, e com isso, perdeu também o pouco de estrutura que ainda restava em sua vida. Foi quando decidiu recomeçar. Pegou uma mochila, sua muleta e um caderno velho. Veio para a capital. Dormiu em albergue, vendeu bala no sinal, lavou banheiro. Fez de tudo. Até que um dia, trabalhando como auxiliar de limpeza em uma empresa de tecnologia, teve uma ideia. Observava os executivos e ouvia conversas, entendia a lógica por trás das operações e percebeu uma falha. Ninguém cuidava dos dados das ONGs com seriedade. Tudo era confuso, mal organizado, sem rastreabilidade.
Foi aí que ela criou, sozinha, o esqueleto do que viria a ser sua primeira startup social, um sistema de gerenciamento para instituições que cuidavam de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O projeto foi recusado dezenas de vezes, mas ela insistiu, e um dia, alguém acreditou. Era um professor universitário que se emocionou com o protótipo que ela apresentou usando papéis colados em cartolina. Com a ajuda dele, conseguiu um computador usado e acesso à internet na biblioteca pública. Em menos de 6 meses, o sistema estava rodando em 3 ONGs. Em 2 anos, estava em 48 cidades. Em 5 anos, era referência internacional. Mas nada disso era divulgado com o nome dela. Alberta preferia o anonimato. O que importa é a causa, não meu rosto, dizia ela humildemente. Enquanto os moradores da rua riam da coitada da aleijada, ela já tinha 2 CNPJs ativos, parcerias com empresas da Noruega e um contrato de apoio institucional com a Unicef. E tudo isso do barraco de lona, com internet a cabo que ela mesma instalou com a ajuda de um técnico amigo que nunca a cobrou. A verdade é que, às vezes, os maiores impérios se constroem no silêncio. Se essa história já mexeu com você, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Tudo ia bem, ou ao menos silenciosamente bem, até o dia em que uma movimentação incomum começou a surgir no grupo do WhatsApp dos moradores do Jardim Viena. O grupo, normalmente ocupado com reclamações sobre folhas caídas, segurança privada e festas barulhentas, começou a pipocar com mensagens sem contexto, emojis de choque e links sendo compartilhados freneticamente. Gente, isso é sério? Essa mulher é aquela do barraco? Vejam no minuto 12:45, é ela com a muleta. Eu tô chocada. Margarida, moradora da casa de azulejos portugueses, estava no seu ateliê quando o celular começou a vibrar sem parar. Irritada, largou o pincel e foi ver o que era. Ao abrir o grupo, os olhos saltaram da tela. "Não pode ser", murmurou, levando a mão à boca. Abriu o link do vídeo. Era uma reportagem ao vivo de um jornal internacional. A repórter, de terno elegante, falava com entusiasmo. E agora, diretamente do Brasil, recebemos Dona Alberta Rocha, fundadora do sistema Cuidar Tech, que já beneficiou mais de 1,2 milhão de crianças no mundo inteiro. Uma história de superação, genialidade e compaixão que hoje é reconhecida com a maior honraria da Unicef. E então, ela apareceu na tela, Dona Alberta. Vestida com simplicidade, segurando sua velha muleta, com os olhos marejados e um sorriso tímido. Atrás dela, uma plateia de autoridades aplaudia de pé. Crianças segurando cartazes coloridos gritavam seu nome. O coração de Margarida disparou. Correu até a televisão da sala, ligou no canal aberto. E lá estava a mesma imagem. Era ela, a mulher do barraco, a mendiga aleijada que todos desprezavam. Você acha que os vizinhos vão pedir desculpas? Comente o que você faria no lugar da Dona Alberta. A notícia caiu como uma bomba no Jardim Viena. Cada celular vibrava com notificações do grupo de moradores. Eram áudios, prints, vídeos, tudo circulando em alta velocidade. Era como se, de repente, todo o preconceito que estava escondido sob tapetes caros tivesse sido arrancado de uma vez só. No grupo, os comentários começaram a mudar de tom. "Eu sempre disse que ela era esforçada. Nossa, que orgulho ter uma pessoa dessas aqui. Ela nunca me pediu nada. Um exemplo de dignidade." Hipocrisia pura. A mesma Dona Carmen, que certa vez jogara água no chão para que Alberta não encostasse no portão de sua casa, agora escrevia emojis de palminhas e corações. Mas outros estavam em silêncio. Dr. Alcides, o advogado que adorava zombar dela, não respondeu nada. Estava em seu escritório, o vídeo pausado na tela do notebook. Olhava para a imagem de Alberta recebendo a medalha da Unicef e sentia um nó na garganta. Não era culpa, era vergonha. Margarida, ainda em frente à TV, tentava assimilar. Seu marido, empresário do ramo de construção, entrou na sala perguntando o que estava acontecendo. "Você não vai acreditar", ela respondeu, com os olhos marejados. "A Dona Alberta." "A mendiga?", interrompeu ele. "Não fala assim", ela cortou, num tom que até ela mesma estranhou. "Ela não é mendiga nenhuma, ela é uma heroína."
Do outro lado da cidade, no auditório da premiação, Alberta respirava fundo. Estava nervosa, não pelo prêmio, mas pelo que significava: o fim do anonimato. Pela primeira vez, seu rosto e seu nome estavam estampados em todos os jornais, e isso mudaria tudo. Ela sabia que, ao voltar para o barraco, nada seria mais igual. Sabia que os mesmos que a desprezaram tentariam se aproximar. Sabia que gente interesseira bateria em sua lona improvisada com presentes, sorrisos falsos e pedidos de entrevista. Mas ela também sabia que tinha chegado a hora. Enquanto isso, no grupo do bairro, a tensão aumentava. Será que ela vai continuar morando aqui? Acho que deveríamos organizar uma homenagem. Será que ela vai processar alguém? Perguntou um perfil anônimo. Era o medo. Medo do espelho que Alberta, sem querer, colocara na frente deles. No dia seguinte, às 6 da manhã, o som da muleta raspando no asfalto ecoou mais alto que nunca. Alberta voltava. Voltava com a mesma sacola de pano, a mesma postura humilde. Mas agora, todos sabiam quem ela era. A primeira a vê-la foi Margarida. Estava no portão, regando as plantas. Seu coração acelerou, respirou fundo e, pela primeira vez em anos, dirigiu-se àquela mulher com respeito. Dona Alberta, chamou, quase tímida. Parabéns pela sua conquista. Alberta parou. Olhou para ela com os mesmos olhos de sempre. Sorriu de canto, mas não respondeu. Seguiu seu caminho. Margarida sentiu uma pontada. Não era raiva, era vergonha misturada com admiração. Você acha que Dona Alberta deve perdoar os vizinhos? Comente sua opinião aqui embaixo. Nos dias que se seguiram à reportagem, o bairro Jardim Viena virou um palco de disfarces. Os mesmos moradores que antes atravessavam a rua para não cruzar com Dona Alberta, agora buscavam qualquer desculpa para puxar assunto. Bom dia, Dona Alberta, que orgulho tê-la como vizinha. Se precisar de qualquer coisa, minha casa está de portas abertas. Que honra dividir a rua com uma mulher tão inspiradora. Mas ela continuava como sempre foi, discreta. Respondia com um aceno leve, um sorriso tímido. Não demonstrava mágoa nem euforia. Era como se carregasse uma sabedoria antiga, dessas que não se abalam com elogios ou insultos. Até que, numa manhã de sábado, o porteiro da rua, sim, até o porteiro agora tinha virado fã, bateu em sua lona improvisada. Dona Alberta, desculpe incomodar, mas a senhora foi convidada para falar na reunião dos moradores. Ela arqueou uma sobrancelha. Nunca fora convidada para nada naquele bairro. Mal era cumprimentada. Reunião? Perguntou desconfiada. Sim, dona, vai ser no salão do condomínio Viena Ville. Disseram que querem te homenagear. Alberta pensou por alguns segundos. Olhou para dentro de seu barraco, onde sobre a mesa ainda estava o certificado da Unicef encostado num pote de margarina usado como porta-caneta. Então respondeu: eu vou. Naquela noite, o salão estava cheio. Os moradores estavam vestidos como se fossem a um coquetel. Buffet, espumante, decoração com balões dourados. Era um teatro. Margarida foi a primeira a subir ao palco improvisado. Boa noite, vizinhos! Estamos aqui para homenagear uma mulher que, mesmo enfrentando todas as dificuldades, construiu um império de solidariedade. Dona Alberta. Aplausos ecoaram, alguns verdadeiros, outros forçados. Alberta entrou no salão com sua muleta. A cada passo, o som do metal contra o piso de mármore reverberava como uma batida de tambor. Ela chegou ao centro do palco, olhou para todos e então falou: boa noite. Silêncio. Durante anos, caminhei por essa rua ouvindo cochichos, sentindo olhares de desprezo. Fui chamada de tudo: bruxa, mendiga, aleijada. Passei por vocês como um fantasma. O salão ficou tenso, ninguém respirava. Hoje estou aqui porque meu trabalho foi reconhecido fora daqui, não por vocês. Eu não precisei de palmas para continuar, nem de ajuda. Eu só precisei de dignidade, e foi o que sempre me dei. Algumas pessoas abaixaram a cabeça, outras olhavam, constrangidas. Não estou aqui por vingança. Estou aqui para dizer que, enquanto vocês discutiam sobre cercas, alarmes e carros, eu pensava em como salvar crianças que dormem com fome. Enquanto zombavam da minha muleta, eu assinava contratos que ajudaram milhares. Fez uma pausa, depois completou:
Não preciso que me aceitem agora, porque eu nunca pedi para ser aceita. Eu só queria respeito. E esse, agora, é inevitável. Aplausos surgiram, primeiro tímidos, depois fortes. Mas Alberta sabia distinguir os sinceros dos ensaiados. E, pela primeira vez, sentiu-se em paz. Saiu do salão sem comer nada, sem tirar fotos, sem aceitar flores. Mas deixou para trás algo que ninguém ali conseguiria apagar: a verdade. Se você já foi ignorado e deu a volta por cima, escreva aqui nos comentários. Sua história merece ser ouvida. Depois da reunião no salão, o nome de Dona Alberta virou símbolo de orgulho forçado entre os moradores. Era quase uma obrigação social demonstrar admiração por ela. As crianças do bairro começaram a imitá-la, não zombando, mas tentando entender. Uma delas, a pequena Sofia, de 7 anos, perguntou à mãe: "Mamãe, por que a senhora nunca deixou eu falar com a moça da muleta? Ela é uma heroína." A mãe, sem resposta, apenas abaixou os olhos. Com o tempo, a prefeitura soube da repercussão e enviou uma equipe de assistentes sociais ao local. Quando chegaram ao barraco, esperavam encontrar uma senhora vulnerável. Mas saíram de lá com uma lista de ONGs para cadastrar, parcerias para firmar e um convite da própria Alberta para visitar uma comunidade carente onde ela financiava uma creche. "A ajuda é bem-vinda, mas não me tratem como coitada. Já lutei mais que muita gente bem alimentada", disse ela, olhando nos olhos da coordenadora. O barraco de lona continuava ali. Alberta recusava qualquer mansão, qualquer cobertura. Dizia: "Não é onde eu durmo que define quem eu sou, é o que eu faço enquanto estou acordada." Mas, aos poucos, algo começou a mudar no bairro. Margarida passou a visitar o barraco. Levava bolos, sentava para conversar. Não por culpa, mas por admiração genuína. Começou a ouvir, e ouvindo, aprendeu. Um dia, chorando, pediu perdão. "Eu te olhava como se fosse menos, e você é muito mais do que todos nós juntos." Alberta sorriu, não respondeu, apenas segurou sua mão por alguns segundos. Foi o suficiente. Outros moradores também passaram a fazer doações para as ONGs que ela coordenava. Não como um troféu social, mas como uma forma de começar a reparar o que nunca deveria ter sido quebrado: o respeito. Doutor Alcides, por sua vez, passou a andar de cabeça baixa. Não conseguia mais olhar nos olhos dela. Um dia deixou um envelope na porta do barraco. Dentro, um bilhete: "Perdão não apaga o passado, mas, se puder, permita-me construir um futuro diferente." Alberta nunca respondeu, mas soube que ele passou a defender causas sociais em sua carreira. E para ela, isso já era resposta suficiente. A história dela começou a ser contada em escolas, palestras, reportagens. Mas ela, fiel ao seu silêncio, nunca aceitou virar celebridade. Meu nome é Alberta, e isso basta. Se essa história te emocionou até aqui, envie para alguém que precisa lembrar que dignidade não se compra, se conquista. Passaram-se algumas semanas desde a comoção no bairro. A vida parecia ter voltado ao normal, mas apenas na superfície, porque por dentro muitos estavam inquietos. Numa manhã abafada de terça-feira, um carro preto com logotipo diplomático parou em frente ao terreno baldio. Um homem de terno escuro desceu, bateu no barraco de lona com delicadeza. Dona Alberta apareceu, com sua calma habitual. "Senhora Alberta Rocha?" "Sim, sou do consulado norueguês. Viemos entregar uma proposta oficial do governo da Noruega. Eles querem que a senhora assuma uma cadeira de liderança no Conselho Global de Proteção à Infância, sediado em Oslo." Ela olhou para o envelope, depois para o homem. Não disse nada, apenas assentiu com a cabeça. A notícia vazou poucas horas depois. Foi parar nos grupos de moradores, nas redes sociais, em blogs internacionais. "Dona Alberta vai morar na Noruega? Ela vai deixar o barraco? Será que vai vender o terreno?" Os moradores entraram em pânico. "Não podemos perder uma pessoa como ela", dizia Margarida, nervosa. "E se ela levar as ONGs com ela? Vai ficar um vazio aqui", lamentava a esposa do médico. Na verdade, o que os inquietava não era apenas a partida de Alberta. Era a possibilidade de ficarem diante do mundo como os que a humilharam, e depois tentaram disfarçar. Na semana seguinte, ela convocou uma reunião no mesmo salão onde fora homenageada. O salão lotou novamente. Dessa vez, ela não subiu ao palco. Sentou-se à frente, no mesmo nível de todos. "Recebi o convite. É uma oportunidade linda, mas não vou aceitar agora." Suspiros de alívio ecoaram, mas ela continuou.
Não porque estou confortável aqui, mas porque ainda tenho trabalho a terminar. Quero transformar este terreno em um centro de acolhimento para jovens da periferia. Quero que eles venham aqui aprender o que eu aprendi sozinha. Silêncio. Se quiserem ajudar, ótimo. Se não quiserem, farei sozinha, como sempre fiz. Dessa vez, os aplausos foram sinceros. Naquela noite, os moradores começaram a enxergar que o maior presente que receberam não foi a fama da vizinha, foi a chance de reconstruir seus próprios valores. E Alberta, mais uma vez, provou que a verdadeira liderança não exige palanque, exige propósito. Você acredita que ainda é possível transformar um lugar com dignidade e trabalho? Compartilhe essa história e deixe sua opinião aqui embaixo. Parte 8. Tijolo por tijolo, nasce a revolução. O terreno baldio, onde antes havia apenas sombra e desprezo, começou a se transformar. O barraco de lona seguia firme em um canto, mas ao lado dele surgiram sacos de cimento, tijolos, madeira, ferragens. Era o início da construção do Centro Comunitário Alberta Rocha. A ideia era simples: oferecer cursos, oficinas, acesso à internet, mentoria para jovens da periferia que, como ela, nunca tiveram oportunidade. Mas a execução era um desafio gigante. Apesar de alguns moradores se oferecerem para ajudar, as diferenças logo começaram a aparecer. Precisamos contratar uma arquiteta, sugeriu a esposa do dono da importadora. Não temos verba para isso. Eu mesma faço o projeto, dentro das normas, respondeu Alberta. Mas vai ficar simples demais, retrucou a outra, franzindo o nariz. A tensão aumentava a cada reunião. Alberta não cedia. Tinha visão, planejamento, objetivos claros. E isso incomodava quem estava acostumado a mandar. Doutor Alcides, querendo se redimir, ofereceu assessoria jurídica gratuita, mas exigiu colocar uma placa com seu nome na fachada. Alberta recusou. Aqui não vai ter vaidade, só trabalho. O que era para ser um projeto coletivo virou uma espécie de campo de provas. Quem realmente queria ajudar, ficou. Quem queria status, foi embora. Margarida continuava firme. Passava tardes ajudando a pintar, carregar materiais, fazer café para os voluntários. Foi ali, suando com um pincel na mão, que ela finalmente entendeu. Não adianta pedir perdão com palavras, o perdão se constrói com ação. Enquanto isso, jovens da periferia começaram a chegar. Alguns a pé, outros de bicicleta, vindos de longe só para ver a mulher do barraco da TV. Ela os recebia com um sorriso. Apontava o espaço ainda em obra e dizia: "Isso aqui é de vocês, mas não esperem conforto. Aqui a gente constrói junto." E assim foi. Cada parede erguida era uma lição, cada cabo instalado uma ponte para o futuro. E aos poucos, os moradores do Jardim Viena começaram a entender que não era caridade, era reparação. Mas nem todos gostaram dessa mudança. Num certo dia, ao chegar no local, Alberta encontrou a parede da frente pichada. Isso aqui é bairro nobre, não é favela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os voluntários olharam para ela esperando uma reação. Ela passou a mão pela frase como se tocasse uma ferida antiga. Depois pegou um pincel e com tinta branca começou a apagar. "Cada letra apagada aqui é uma ferida curada", disse com a calma de quem já sobreviveu ao pior. E pintou, tijolo por tijolo, dor por dor. Você já enfrentou o preconceito de frente? Conte sua história nos comentários, sua voz também merece ser ouvida. Meses se passaram, o centro estava pronto, uma construção simples, de um andar só, mas com alma. Nas paredes, murais pintados pelas próprias crianças. Nas salas, mesas recicladas, computadores doados, livros organizados com carinho. No portão de entrada, uma placa de madeira gravada à mão. Centro Comunitário Alberta Rocha, onde a dignidade começa. A inauguração seria no sábado à noite. A comunidade inteira foi convidada. Vieram mães com filhos no colo, adolescentes ansiosos, idosos curiosos. Mas também vieram os moradores do Jardim Viena, agora com olhares menos arrogantes e mais atentos. Alberta chegou cedo. Usava um vestido azul marinho simples, a muleta renovada, presente de um grupo de voluntários que se mobilizou para trocar a antiga, já torta de tanto uso.
Às 19 horas em ponto, o evento começou. Um grupo de jovens apresentou uma peça sobre preconceito. Outro grupo tocou tambores e cantou rap sobre superação. E então, chamaram ela ao palco. Aplausos ecoaram como nunca antes. Alberta subiu, com passos firmes, parou no centro do palco. Respirou fundo. Hoje não é um dia sobre mim, é sobre nós, sobre todos que já foram desprezados, esquecidos, ignorados. É sobre as mãos que ergueram esses muros, os corações que acreditaram, mesmo quando tudo parecia contra. Fez uma pausa. Esse centro não é um prédio, é um símbolo de que é possível reconstruir, mesmo depois da humilhação, de que a dignidade, quando cultivada, floresce até no concreto. As pessoas choravam, batiam palmas de pé, mas algo ainda estava por vir. No meio da multidão, uma mulher caminhou até o palco. Era uma senhora de pele clara, cabelos brancos e expressão emocionada. Carregava um envelope. Dona Alberta, me chamo Helena. Fui enfermeira do hospital onde sua mãe foi internada. Ela me fez prometer que se um dia eu encontrasse você de novo, entregaria isso. Alberta ficou paralisada. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma carta. Filha, se você estiver lendo isso, é porque venceu. Nunca duvidei. O mundo é cruel com os nossos, mas você nasceu para ser mais. Seja forte, seja luz, seja ponte. Ela caiu de joelhos, chorou como há muito tempo não chorava. Naquela noite, a inauguração virou vigília. As pessoas ficaram, em silêncio, abraçadas, sentindo que haviam testemunhado algo maior do que qualquer prédio ou prêmio. E ali, sob as estrelas, Alberta soube. A dor não havia sido em vão. Se você já recebeu força de alguém que partiu, homenageie essa pessoa aqui nos comentários. Gratidão também é revolução. O dia seguinte à inauguração amanheceu mais silencioso. Mas era um silêncio bom, desses que vem depois de um choro libertador. O bairro Jardim Viena não era mais o mesmo. As crianças agora passavam pelo portão do centro comunitário como se estivessem entrando num templo sagrado. Os jovens da periferia chegavam cedo, com brilho nos olhos, como quem finalmente tinha um lugar. E os moradores do bairro, aqueles que outrora se fechavam em muros altos, começaram a sair de seus portões. Alguns passaram a frequentar as oficinas como voluntários, outros apenas para observar, mas estavam lá, presentes, humildes. Dona Alberta seguia sua rotina. Acordava cedo, limpava a calçada, organizava os papéis do dia, conversava com os jovens, tomava seu café amargo e silencioso. Mas agora, quando sua muleta arranhava o chão, não era mais o som da solidão, era o som de um legado em movimento. Certa tarde, Margarida levou um grupo de amigas para visitar o centro. Uma delas, recém-chegada ao bairro, perguntou: "Mas por que ela ainda mora naquele barraco?" Margarida sorriu. Porque ela sabe que a morada verdadeira dela é no coração de quem ela ajudou a levantar. Alberta ouviu a frase da janela. Não disse nada, apenas fechou os olhos e sorriu. Pouco tempo depois, uma placa foi instalada discretamente no muro do centro. Neste chão, pisou uma mulher que venceu o mundo com uma muleta, um caderno velho e um coração gigante. E assim, entre paredes simples,